vendo. Os lugares que vocês são sentados agora, que é a plateia, hoje eles são os mais caros da casa, já que eles têm a melhor visualização do palco e dos espetáculos. Só que no passado não era assim que funcionava. Por quê? O Teatro Amazonas ele foi uma ideia da alta sociedade da época. Eles fizeram um acordo com o governo do estado para financiar a obra do Teatro Amazonas, que demorou 12 anos para ser concluída e foi inaugurado no dia 31 de dezembro de 1896, como vocês conseguem ver na pintura à frente, o ano da inauguração do Teatro Amazonas. Então, como somente a alta sociedade frequentava o Teatro Amazonas, era tudo uma questão de status social, ou seja, eles pagavam mais para serem vistos e estarem em evidência. Então, quanto mais altos eram os assentos naquele tempo, mais caros eles costumavam ser. E nós temos também 4 camarotes com decorações especiais. Vocês podem observar que eles ficam 2 de cada lado do palco. Ali onde eu estou apontando, vocês veem 2, do outro lado vocês veem mais 2. Eles são bem mais ornamentados. E esses camarotes, eles eram leiloados. Todo mundo disputava para sentar ali, porque o resto do salão de espetáculos inteiro saberia que as pessoas sentadas ali eram as mais ricas e poderosas. Só que tem um detalhe, como vocês podem observar, eles estão bem em cima do palco. Então, eles têm a pior visão da casa. Vocês não conseguem ver quase nada dos espetáculos daqueles lugares. Se vocês quiserem tentar ver alguma coisa, tem que ficar em pé, é bem desconfortável. Por esse motivo, hoje em dia, eles ficam desativados. Mas eles já chegaram a ser vendidos pelo simbólico preço de R$ 2,50. E mesmo assim, ninguém querer tão ruim que é a visão ali naqueles lugares. Olhando para o palco, vocês veem essas 2 cortinas que nós chamamos de panos de boca. Uma está suspensa, vocês não conseguem vê-la muito bem, mas tem uma pintura que homenageia o encontro das águas. E essa que vocês podem ver possui o brasão da família real sendo coberto por uma cortina, para fazer uma alusão ao fim do ato da monarquia portuguesa no Brasil, já que o Teatro Amazonas ele foi construído durante esse período de transição entre monarquia e república. E outra coisa que foi feita para marcar a presença, a chegada da República, se vocês olharem para trás de vocês, no primeiro pavimento, vocês veem esse camarote especial com cortinas, onde tem o símbolo da República bem grande em cima. Esse era o camarote dedicado ao governador do estado e até hoje se mantém assim, ele é de uso exclusivo governamental e os assentos ali não são vendidos. Falando ainda sobre governador, se vocês retornarem o olhar de vocês para o palco, bem no topo vocês encontram as iniciais do Teatro Amazonas, do T e o A, e logo acima, nessa parte meio escura no teto, tem o nome de Eduardo Ribeiro, que foi governador do estado na época da construção do Teatro Amazonas e vai ser extremamente mencionado durante o nosso percurso, porque ele foi um dos engenheiros responsáveis pelo projeto do Teatro Amazonas, então ele é bem importante aqui para o teatro. Vocês também encontram outros nomes de personalidades importantes das belas artes, da música, teatro, literatura, dessas 22 colunas que rodeiam aqui o salão de espetáculos. Vocês veem grandes nomes, como por exemplo, desse lado vocês encontram nessa coluna o nome de Beethoven, ao lado vocês encontram Mozart, o nome naquela primeira coluna fica Shakespeare, que é o autor de Romeu e Julieta. Desse outro lado, vocês encontram Wagner, Rossini, Aristóteles, Calderon e vários outros. Nós temos os nomes de 2 brasileiros aqui no Salão de Espetáculos. Eles ficam nas colunas do corredor. Um é Martins Pena e o outro Antônio José, que foram 2 dramaturgos muito importantes para o nosso cenário artístico brasileiro. Okay? Bom, gente, vale ressaltar também que o teatro ele foi construído durante o período que ficou conhecido como Ciclo da Borracha. Foi o período de maior desenvolvimento das capitais do norte, Belém e Manaus tiveram um grande desenvolvimento, e foi no período do governo de Eduardo Ribeiro que a cidade passou por esse processo de embelezamento, porque nós estávamos recebendo muita atenção internacional dos Estados Unidos e de países europeus. Como Paris estava vivenciando a Belle Époque naquele tempo, Manaus teve a sua Belle Époque francesa, nós imitamos muito Paris em relação à arquitetura, à moda, à arte, e devido a essas imitações, Manaus ficou conhecida naquele tempo como a Paris dos trópicos. Há relatos de historiadores que dizem que francês era o segundo idioma mais falado aqui na cidade naquele tempo,
E é justamente essa ideia de Paris dos Trópicos que a pintura do teto quer resgatar. Crispino Amaral, o artista responsável pela decoração desse salão, ele encomendou uma pintura que tivesse uma ilusão de ótica, que você, ao entrar no salão de espetáculos, estivesse entrando embaixo da Torre Eiffel, que quando você olha para cima, você vê as 4 vigas de sustentação da Torre Eiffel, famoso monumento que fica em Paris, na França. E vocês também veem outros elementos artísticos na pintura do teto. Do lado esquerdo, vocês encontram a musa da dança. Se vocês observarem, está escrito ainda com aquele português arcaico, dança com S, da mesma forma que teatro era escrito com TH naquele tempo. Do lado direito, vocês encontram a musa da música. Para trás, essa parte mais escura e sombria é a tragédia. E juntando esses 3 elementos formam a ópera, que fica localizada aqui acima do palco. A ópera, se vocês observarem, a musa está coroando um busto. Busto esse do maior homenageado da casa, Antônio Carlos Gomes, já que ele foi o maior compositor de óperas brasileiro. Alguma dúvida até então, pessoal? Ok? Bom, gente, aqui dentro vocês também estão sentindo o friozinho do ar-condicionado. É uma central que foi instalada na restauração de 74. Ela fica localizada aqui acima do lustre e o vento sai por essa estrutura de ferro que nós chamamos de rosáceo. Só que antigamente não existia ar-condicionado, então a ventilação ocorria de forma natural. Todas as portas e janelas ficavam abertas. As portas que vocês veem nos camarotes, elas não existiam, eram cortinas. Só que somente isso não era suficiente para a ventilação naquele tempo. Considerando o clima de Manaus e as vestimentas que eles utilizavam, porque eles seguiam à risca a moda europeia, foi necessário desenvolver um sistema de ventilação subterrânea aos salões de espetáculos. Então, se vocês olharem embaixo das cadeiras, em algumas fileiras, vocês encontram os discos de metal. Nós chamamos esses discos de campanas ou sinaleiras. Essas sinaleiras, elas eram abertas e era através delas que subia um vento gelado que auxiliava na ventilação. E essas cadeiras que vocês estão sentados, elas não são originais. As cadeiras originais, elas eram feitas de um material trançado, no qual o vento conseguia atravessar esse material. E era por isso que esse sistema de ventilação funcionava naquela época. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Bom, se vocês me acompanharem, agora nós vamos para o primeiro pavimento, onde eu vou mostrar outros espaços e também uma cadeira original da plateia, ok? Podem me acompanhar, por favor, peço que ninguém fique para trás. Agora nós estamos seguindo para outro pavimento para conhecer outras áreas aqui, recepção de entrada, parte de entrada, parte de recepção, que é simplesmente linda. Aqui nós vamos ver. Alguma dúvida? Aqui a nossa guia vai nos orientando o que fazer. Antes de nós subirmos ao primeiro pavimento, eu quero falar um pouquinho mais sobre os materiais do Teatro Amazonas. Todos os materiais são originais e importados, com exceção das madeiras, que na restauração de 74 nós trocamos todas as madeiras para madeiras aqui da região. Mas esse piso onde vocês estão é um mármore português de Ilhéus. A base das escadas e das colunas é mármore italiano de Carrara. Quase todos os lustres da casa são feitos de bronze francês, incluindo o salão de espetáculos, que pesa cerca de 200 quilos. E a base estrutural do Teatro Amazonas é ferro fundido escocês vinda de Glasgow. Okay? Lá dentro do salão de espetáculos, vocês estavam sentindo o friozinho do ar-condicionado, mas o primeiro pavimento não tem ar-condicionado. A gente costuma brincar que vocês vão sentir a temperatura da época, então se preparem, ok? Podem me acompanhar, por favor. Bom, enquanto a narradora, a nossa guia estava orientando, agora a gente vai subir as escadarias, nós vamos para outro pavimento.
Espero que vocês acompanhem todos os momentos, todos os detalhes. Tem mais um pavimento que depois a gente deve fazer. Nós devemos seguir a orientação da nossa guia. Aqui, nosso salão. Não tem muito o que falar, só ver. Existe quilômetros, provavelmente, de localização, de movimentação aqui. Aqui tem um telão que o teatro está fazendo 125 anos. Então tem tido comemorações. Salão especial. Agora nós fizemos 125 anos. O teatro fez 125 anos. Por isso esse salão foi desenvolvido. Porque nós não podemos fazer um evento de festa devido à pandemia. Por isso, esse salão foi desenvolvido. Nessa parede direita, você tem uma linha do tempo com marcos significativos ao longo de 125 anos de história do nossa guia teatro. oriental, narrando. Começando lá em 1831, com a idealização do projeto, as obras do teatro ficaram paralisadas durante muito tempo, e foi somente quando Eduardo Ribeiro assumiu o poder que as obras tiveram continuidade. Por isso ele é tão importante aqui, porque ele foi a pessoa que fez questão que as obras tivessem continuidade. E eu estou aqui, ó. Vocês veem o retrato de Eduardo Ribeiro. Eduardo 360 graus. Além do governador do estado do Amazonas, Filmagem. foi um dos engenheiros responsáveis pelo projeto do teatro. Na parede ao lado, vocês encontram uma foto da estrutura de ferro da cúpula sendo testada na Bélgica, porque ela foi transportada para cá já montada. E para os curiosos que gostariam de saber como é dentro da cúpula, nós não podemos subir até lá, é uma área perigosa, nem mesmo nós condutores temos acesso livre. Mas a foto que vocês veem aqui acima é uma foto de dentro da cúpula. Vocês conseguem ver os vidros, a estrutura de ferro e as telhas e escamas. Inclusive, esses exemplares que vocês veem nessa parede nesse vidro são exemplares originais. A cúpula ela é composta por 36 mil telhas esmaltadas e vitrificadas, todas elas importadas da região francesa da Alsácia. Elas são chamadas de escamas por conta desse acabamento redondo que elas têm na ponta, que dá esse aspecto de escama de peixe. E elas são montadas na cúpula exatamente como vocês veem nessa parede, sobrepostas umas às outras. Vale ressaltar que os nobres, eles não queriam que a cúpula fosse colocada, porque como vocês podem ver, a cúpula tem um grande contraste com a arquitetura original do Teatro Amazonas. Então eles achavam que não iam combinar, chamavam de bico de papagaio e vários outros nomes para não incentivar a instalação da cúpula. Mas como Eduardo Ribeiro era o governador do estado, a palavra final foi a dele. E graças a ele nós temos hoje o símbolo mais icônico do Teatro Amazonas. Inclusive, nessa mesa vocês têm a oportunidade de ver o projeto original da cúpula. Seguindo aqui para frente, nessa outra parede vocês veem 3 retratos de artistas que foram essenciais para a ornamentação do Teatro Amazonas, como vocês veem hoje. O primeiro artista, Crispino Amaral, fez quase tudo que vocês viram lá no Salão de Espetáculos. Tudo foi ideia dele. Ele também ficou responsável pela instalação da mobília